Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Dei uma palminha. Já não sabes, já perdeste um mês de férias. Sim. E já não sabemos gravar podcasts. Olá. Bonjour, monsieur Guillaume. Como está, Hugo? Está bonzinho? Bien, les vacances, à France. Très bien, très bien. A França foi um dia, um jour. Foi um jour só? Sim, dans la France, sim, un jour. Dans la Italie... la Itália, mi piace tantissimo. Foi isso. Ok, pensava que tinha estado em França. Não, voei para a França, depois fiz só lá um dia onde? Em Marselha, mas fugi logo, porque aquilo diz que não é bonito. E fui para Saint-Tropez. Tive uma noite em Saint-Tropez. E então? Muito iate, muita senhora com ar de influencer de Instagram com senhores mais velhos que tenham dinheiro, ou era amor. Porque eles são muito interessantes, não te esqueças disso. Sim, leem muitos livros e basicamente é isso. A vilazinha até é engraçada. Eu por acaso lembrei-me de ti, desculpa só interromper-te. Hoje o programa vai ser essencialmente um balanço de férias, as pessoas estão todas a regressar às suas vidas e, portanto, nós vamos fazê-las sentir um pouco de mágoa das férias que já passaram. Haverá pessoas a passar férias em setembro, imagina. Os burros, está a chover, foderam-se. Aqueles que acham que é mais barato e não está tanta confusão e assim tem um mês todo em Lisboa. Pumba, sem carros, foderam-se para não serem pessoas espertos. A morrer em Espanha, tipo, a irem com as correntes. Não, mas lembrei-me, porque li uma notícia nas férias sobre Saint-Tropez, havia restaurantes, viste isso? Vi. Que era, só aceitam reservas em que cada pessoa gaste mais de 1.500 euros, não é? E que 500 euros de gorjeta era considerado pouco. Sim, vão atrás das pessoas, tipo, porque é que só me deste 500 euros de gorjeta? Pois. Também depende da conta, não é? Porque se for uma conta de 10 mil euros... Comigo fodem-se que eu não eu sei, mas por exemplo, se tu fores... não sei como é que é em França, mas nos Estados Unidos, se tu tiveres um jantar de 10 mil euros e deres 20 euros de gorjeta, é ofensivo. Ou seja, o que as pessoas sentem é nós fizemos o nosso trabalho mal. Sim. Não sei como é que é em França, mas a ideia de tu perseguires uma pessoa na rua porque não deu essa gorjeta é um bocado mais. Claro, não é? Sim. Eu não sei, não fui a esses restaurantes, não é? Como é óbvio, não fui a esses restaurantes. Fui a um restaurante, por acaso, não foi barato para o que eu gosto de pagar, mas para Saint-Tropez não é caro, pagou-se para aí 60 por pessoa, só que estava uma merda. Mas tinha boas reviews, mas estava uma merda. Pronto. E é essas banhadas. Foi a pior assim, a refeição que eu fiz nas férias. Mas aquilo, não sentes que aquilo... Eu estive lá há muitos anos, há 20. Que aquilo é tudo artificial, que é tudo um circo, que é tudo... Aquilo pareceu... É tudo show-off, não... Vila Moura com mais dinheiro. Sim, Vila Moura com mais dinheiro. É Vila Moura com mais dinheiro. É a mesma coisa. É o mesmo estilo de pessoas, mas com mais dinheiro. E é isso. Tens aquelas lojinhas e os lados e tal. A marina cheia de barcos. Pronto. Depois tens água quente. Para mergulhar no mar e tal. E os franceses confirmaram os preconceitos que tinhas sobre eles ou não? Não convivi muito, acho eu. Não convivi muito, mas sou capaz de ter tido uma outra assim altercação. Mas não sei, mas o gajo que nos alugou a casa era porreiro. Não tive assim muito mais interação. Mas eu não quero o gajo do restaurante era simpático até perceber que não íamos pedir os vinhos mais caros. A partir daí mudou um bocadinho a postura. Notou-se. Quando tu pediste o segundo copo de água. Sim, quando pedi o vinho. Ele disse que era o da casa, que era bom, e pediu da casa, que era bom, que por acaso era mais barato. 30 pau a garrafa. Não era grande merda. E não valia 30 paus? Não era mau. Mas era rosé, não é um vinho. Rosé, isso é um bocado... É a zona do rosé ali. Dizem eles. Se disserem que é a zona onde vais para pilas, também vais para pilas. Claro, é Roma ser romana. Olha, mas estavas a falar, eu não quero ouvir das boas histórias, quero ouvir das altercações. Tiveste alguma altercação com o francês? Não, com o francês não. Não tive essas coisitas, não sei, no trânsito. Como é que comunicavas com eles? Inglês? Em inglês, sim. Não, há cá... Não, zero. Eu faço como eles, esforço-me zero para falar francês, até porque não sei. Percebo.
minimamente. Havia coisas que eles me diziam e tipo, olha, até percebo o que eles estão a dizer, mas depois falava em inglês. Ou diziam oui ou merci. Levant de la maison. Levant de la maison e tout suite. Okay. E depois Itália? Itália foi fixe, foi a 5 sítios, acho eu. Fui sempre a andar. Fiz ali algumas cidades na costa, tipo Génova, Portofino, Vernazza, que é aquela das Cinque Terre, e depois fui para dentro, para Florença e Roma. Muita gente, já conhecia. Muita gente em Florença? Muita gente, mas acima de tudo muito calor. Estavam 42 graus. Roma, eu fui a Roma 2 vezes no verão e é infernal, não sei se... Em Florença estava horrível, estava mesmo mal. Em Roma estava mais tranquilo, estava calor, mas é aquele... Eu gosto de calor assim nas férias e de andar na rua já toda a suar e depois parar para beber uma cervejinha. É giro. Mas a única situação que eu tive foi em Génova, assim que eu me lembro, aquilo é um quarto, tipo numa residencial, uma guest house, tinha vários quartos, depois tinha a cozinha comum. Assim, e o gajo que nos foi receber não era o dono daquilo, era um empregado dele e chegou visivelmente bêbado. Visivelmente bêbado. Era um senhor assim pequenino, com uma coisinha a tiracolo. Não. Depois percebemos que ele era espanhol e ele ficou todo contente quando nós dissemos que sabíamos falar espanhol, pronto, que éramos de Portugal. Até porque ele assim podia sentir-se superior. Sim. E, sim, se calhar se dissesses que eras italiano ou francês, ele sentia-se superior. E pronto, nós dissemos que éramos de Portugal e ele, ok, e que parte de Espanha é isso? Perguntou isso e nós percebemos, tipo, o gajo era maluco, eu estava bêbado. Depois aquilo tinha que se pagar ali uma cena tipo em dinheiro do check-out tardio e da taxa turística. E eu paguei ao gajo e depois recebo uma mensagem do senhorio a dizer que falou com o empregado e que nós não pagámos nada. E eu, não, mas pagámos. E falo com ele que nós pagámos. E o gajo, não sei, própria mensagem, não sei qual é que é o problema, 16 euros para não pagar e não sei o quê. Mas pronto, eu vou deixar assim. Eu não vou deixar assim, falo com o empregado, tal coisa, pronto. E o gajo depois no dia a seguir lá pediu desculpa, a dizer que falou com ele e que ele realmente tinha feito confusão, mas ele estava com problemas que a mulher dele tinha se divorciado dele nesse dia e não sei o quê. E eu fui ao Booking e espetei-lhe uma estrela, porque não admito que desconfiem de mim, né? Além de tentarem aldrabar, que eu não sei se aquilo era esquema para turistas que não querem conflito pagarem outra vez, também pode ser, né? Mas o gajo está aí com coisa, tipo, desconfio do empregado, não é de mim. Eu também espetei uma estrela neste verão. E foi assim a única, o resto foi tudo positivo. Porque isto, ao fim e ao cabo, este programa não vai ser sobre as férias, vai ser sobre os desagravos das férias. Mas eu nem tinha pensado falar nisso, mas quando você me falaste de uma estrela, eu nunca dou crítica, raramente faço críticas, a não ser até quando são boas, quando é um sítio que eu gosto. Eu por acaso costumo dar, principalmente o Airbnb, que a malta dá, faz diferença quando tem poucas reviews, coisas novas. Não, estou a dizer, mas eu também faço, mas quando é bom, ou seja, não é naquela de não gostei, agora vou-te lixar. Sim, é muito raro. Nunca fui a um restaurante fazer uma review negativa. Mas desta vez foi. Tinha encomendado uns telefonei para um sítio, encomendar frangos assados. Isto no Alentejo, junto à costa. Venha, senhora muito simpática, não sei o quê. Eu cheguei lá 10 minutos antes da hora e mal chego, vejo o dono do restaurante, que é um gajo bigodão, gordo, a falar com o empregado asiático, mas de uma forma... se calhar não é para ele ser asiático, se calhar ele fala assim com toda a gente, mas uma cena que foi logo, man, tipo, és uma besta, tu, estás a ver? E o outro gajo assim todo coisa, depois vi, olha, desculpe, eu cheguei 10 minutos antes da hora, mas encomendei uns frangos e o gajo disse, mas não estão prontos. E eu disse, eu sei, eu estou-lhe a dizer que sei que cheguei 10 minutos antes da hora. Queria que lhe dizer vou para ali para o restaurante esperar um bocadinho e vou beber uma imperial e comer uns petiscos. O gajo não pode. E o restaurante meio vazio. Porquê? Porque as mesas estão reservadas. E eu disse, então, mas repare, faltam 10, 15 minutos para os frangos estarem prontos. O senhor está-me a dizer que nestes 10, 15 minutos o restaurante vai ficar cheio? Pois já disse que não pode, não sei o quê. Eu aí disse, olha, esqueça. Agarro nos frangos, faça o que quiser com eles, porque eu claramente não vou levar os frangos. Virei costas e contive-me imenso, porque a minha vontade era pegar no espeto dos frangos e espetar o cabrão do gordo. Ou nos peitos dos frangos e dar-lhes lambadas. E a seguir logo escrevi uma estrela e logo a seguir cheguei, nem me sentei porque foi maltratado. Eu não entendo. Eu entendo que possas ter um dia pior, não sei o quê, mas tu tens um cliente, no mínimo és cordial, não precisas ser simpático, mas diz, olha, desculpa, não estão prontos. Olha, agora é logo o tom, percebes? Tu chegas a um sítio e seres tratado dessa maneira e dizeres, olha, eu disse ao gajo, eu quero me sentar para consumir, quero beber um imperial, quero comer umas ameijas. E o gajo diz, não pode. Tipo,
É burros. Eu tive uma situação também parecida, ainda cá, antes de ir, que foi na Praia da Morena, restaurante Borda d'Água, se me estão a ouvir, vão para o caralho, que nunca foi conhecido por ter um excelente serviço, porque é aquele bar de praia, né, que já existe há muitos anos e que trabalha para os turistas mais. E então fui lá e era o quê? 2:30 da tarde, para sentar, beber uma bebida. Não, só para almoços. E eu, tipo, olha, há bué de mesas vazias, não estava cheio. E eu, pronto, também, mas petiscar qualquer coisa, uma tosta, uma torrada. Se é para comer, pode ser. E eu, ok. Sentei-me, veio o empregado. Eu disse, olha, eu queria uma tosta mista e uma caipirinha, ou o que era. E ele, tostas mistas não temos. Só sandes mistas. E eu, pronto, não me pode pôr a sandes mista na tostadeira. Sim. Não temos torradeira. Só não temos tostadeira, só temos torradeira. E eu, pronto, então era uma torrada. Mas que é pão torrado? E eu, olha, então é só as bebidas. E lá não pode, porque as bebidas é só a refeição e não sei o quê. E eu, então olha, só uma sopa. Só uma sopa? E eu, sim, só uma sopa. Pá, e naquela, era só uma sopa e já não queria as bebidas, que era para os foder, porque 2 caipirinhas vale muito mais do que uma sopa. Não é? E além disso, é tão ridículo. Primeiro, acho que é proibido fazerem isto. Eles têm um estabelecimento aberto. Tu sentas-te e consomes o que quiseres. Claro. Se tu quiseres, pedes uma garrafa de água e estás lá 2 horas. Claro. É o que é. E não sabes, eu se calhar pedi uma caipirinha, a seguir uma cerveja, claro. A seguir já estava a pedir umas moelas e se calhar já estava lá a tarde toda a beber e a consumir. Portanto, é logo burrice. Pronto, ficou isso, já fiquei fedido, não é? Precisamente por teres que comer uma sopa. Sim, mas foi que até me faz melhor, mas o gajo traz as bebidas na mesma e a sopa. E sempre antipático, de merda. Começou a ser sempre antipático, um puto novo. E sempre antipático. E já tinha sido antipática a senhora que era a mulher do dono daquilo, portanto a dona também. E depois o gajo, tínhamos lá um bocado, não sei o quê, nem esticámos muito, mas eu como vontade era estar lá a tarde toda, mas pronto, íamos para a praia. Depois eu peço e o gajo no fim vem e veio-me a falar, porque a partir daí tudo por essa conta, nem ai, nem eu, nem obrigado, nem está aqui nada. E eu dizia sempre, só favor, obrigado, deixa também dizer, conta. O gajo põe a conta, saca o cartão, pago, também não digo nada. E o gajo no fim, eu pensava que ele ia pedir desculpa e o gajo dizia assim, para a próxima é só mesmo refeições. E eu, mas estás a gozar comigo? Eu comi uma sopa é uma refeição, mais ou menos. Eu mais ou menos não disse o caralho, mas tipo, mais ou menos eu é que sei o que é que como. Quer dizer, tu fazem esta coisa e agora ainda vens aqui mandar bocas. Logo a falar das mesas todas ao lado dele. Não era a mandar uma boca, era assim, então armado em esperto aqui. Pá, eu peço o que eu quiser. Está no menu, não está? Então é uma refeição, se eu quiser fazer uma fatia de pão é a minha refeição. Eu nem costumo almoçar, vê lá tudo. Mas sabes que a questão... Irritou-me de uma maneira. Não fui lá ainda, mas a minha cena foi, eu fiquei naquela, este gajo tem que ser atrasado mental. Atrasado mental mesmo, se calhar tem uma deficiência. Porque foi tão ridículo aquilo que eu fiquei a pensar se ele não tinha um atrasozinho. E aí pronto, consigo explicar. Mas olha, mas sim, não vão lá a esse restaurante. É daqueles que me apetece, porque ainda por cima foi a senhora também, e depois estavam em quem. E depois fui comprar tabaco e o senhor, o dono daquilo também, que isso faz mal. Vá para o caralho, eu é que sei o que faz mal, tu és gordo, faz pior seres gordo. Não apetecia. São sonhos. Era assim. Sim. Não, mas ele disse mais ou menos a brincadeira, só que eu já vinha com aquilo tudo por trás, não me apeteceu. Eu disse, eu sei, vou deixar. Pronto, não fui antipático, não é? Mas pode ter sido um dia mau, ou são mesmo incompetentes. Claro, tudo pode ser um dia mau, mas... Pode ser. Se nós tivermos sempre a considerar isso, não fazemos o nosso podcast, não é? Porque o nosso podcast é muito também trazer as coisas que nos irritam. Não só. Mas estavas a falar a questão da sopa ou não ser uma refeição, é um debate que foi amplamente explorado num episódio de Seinfeld. Foi? Porque o Seinfeld perde uma aposta com um comediante que ele odeia a comédia dele, e a aposta era levá-lo a jantar. Entretanto, os gajos vão jantar e o gajo pede uma sopa. Entretanto, o jantar é interrompido, não sei o quê, e voltam-se a encontrar e esse Bania diz, deves-me um jantar? E o gajo, não, gajo, não, porque uma sopa não é um jantar. Então o episódio é todo sobre isso. Se sopa é uma refeição ou não. Pronto. O que é que tu achas? Eu acho que é. Claro que é. Claro que é uma refeição. Imagina, se tu és um sem-abrigo... Uma Sands é uma refeição. Não, se tu és um sem-abrigo, claramente uma sopa é uma refeição. A sopa dos pobres. Sim, a sopa dos pobres. Mas olha, já que estás a falar nisto... Portanto, portugueses que trabalham para turistas, pior do que franceses e italianos. É a minha conclusão. Antes de voltarmos à Itália, já estás a contar isso? Eu vou descobrir quem ele é. Outra que... As minhas férias foram fixes, mas é o que eu digo, as cenas fixes também não dão muitas vezes bons podcasts. Então, eu estava fui para um sítio ali na Costa Alentejana, e aquilo tinha
tinha casas, tinha um restaurantezinho, tinha um bar com uma piscina e tal. E no primeiro dia como chegámos, fomos ao restaurante, porque, para não estar a cozinhar e tal. E o gajo que nos recebeu era demasiado simpático. Ou seja, era simpático, tudo bem, eu tive conversa, mas chegou um momento em que pensei, lê a mesa, tipo, nós não queremos estar a falar contigo, tudo bem? E chegamos e pergunta-nos, qual é o vosso nome? Eu achei aquilo estranho, disse, se calhar é porque, não sei, temos na casa, e o gajo levantou os nomes, e depois percebi que era para saber o nome das pessoas à mesa. Tudo bem, quer tratar as pessoas pelo nome, não há problema. Depois eu disse, o que é que sugere? Ele disse, eu sugiro aqui, eu como bom alentejano, sugiro carne de porco alentejano e tal, tudo bem. Entretanto, volta a meter conversa com a mesa, e... Mas era muita gente? Não, eram 3 adultos e uma criança. Okay. E pergunta, e alguém fala, não sei o quê, da Oeiras, porque ele perguntou de onde é que éramos, ou não sei o quê, e diz... e ele diz, não, eu sou da Oeiras. E diz, mas não és alentejano? Ele diz, tem cá família. E eu fiquei logo, tu não me estás a vender uma cena, dizes-me que és alentejano para me venderes um prato e depois a seguir és burro e nem por cima, dizes-me que és da Oeiras e que estás aqui de férias e que tens família no Alentejo. Não é a mesma coisa ter família no Alentejo e seres alentejano. Aquilo que mal, não achei aquilo honesto, estás a ver? Mas tudo bem. E depois aquilo, o serviço, o gajo era um bocado chato, estava sempre a meter conversa. E eu acho que prefiro um gajo assim do que um gajo antipático, mas tu tens que saber ler a mesa. Se a família está em conversa, não vais sempre lá chatear, não é? Tudo bem, mas ficámos assim. Mas se calhar fiquei ali, confesso que pode ser ficar ali. Houve um dia que vi lá, no bar da piscina havia um hambúrguer Angus. Agora também são todos de Angus, mas são Angus o caralho, estás a ver? Não são nada. É um hambúrguer como um hambúrguer normal. Sim. Cheguei lá, 20 minutos à espera do hambúrguer. Estava uma mesa. Fui ao restaurante, fui espreitar. Cheguei ao pé do gajo e disse, olha, desculpe, mas o hambúrguer estou há 20 minutos à espera, não entendo. Ele disse, é que temos uma reserva de 30 pessoas. Eu disse, não, mas eu acabei de ir ao restaurante e o restaurante está vazio. Sim, mas eles estão para chegar. Eu disse, olha, eu compreendo, se calhar estão a preparar, mas o hambúrguer, é tipo, estás a ver, metes o hambúrguer de um lado do outro, não é? E ele diz-me, sim, até porque os hambúrgueres já estão preparados. E eu, os hambúrgueres já estão preparados, cozinhados? Não, eu digo, os hambúrgueres já estão cozinhados. Os hambúrgueres já estão cozinhados. Ele disse, não, já estão preparados. Era tudo, tipo, o gajo era um bullshitter primeiro. Vou lá. E depois vira-se para mim e disse, temos um problema com a máquina do... Eu disse, mas isso não é um computador? Quando escreve aqui não aparece lá. Sim, mas eu tenho que ir lá, não sei o quê. Era tudo tangas, mesmo que fosse verdade. Determinadamente eu tive meia hora à espera do hambúrguer, quando não havia clientes. Imagina, se o restaurante estivesse cheio, eu dizia, ok, eu vou ter que mamar com isto porque chegaram 30 gajos. A determinada altura, o gajo volta com uma tanga qualquer, já não me lembro, vai-me buscar um hambúrguer e quando me mete o hambúrguer à frente, eu estava tipo virado ao contrário, cheio de fome, e começa a falar comigo. Mas passa-se alguma coisa? Não está bem? E eu disse, olha, desculpe, mas eu só quero comer um hambúrguer em paz. Eu disse isto, e o gajo, não é preciso ser antipático. E eu disse, olha, e não é preciso ser chato, está bem? E o gajo ficou todo fodido, foi-se embora. O hambúrguer já não me soube bem, obviamente, tipo, deixei metade do hambúrguer. E depois, como tu, até fiquei a pensar, coitado, o gajo está aqui a trabalhar no verão, se calhar fui duro demais. Se calhar tinha um atraso também. Mas uma cena que eu não gosto é o engano. O gajo diga-se, se o gajo chegasse ao pé de mim e disse, olha, sabes uma coisa? Os gajos esqueceram-se na cozinha. Estavam a conversar e esqueceram-se. Eu preferia, eu entendo isso muito melhor do que estás-me aqui a dar tanga atrás de tanga atrás de tanga. Isso não faz sentido. Mas depois até fiquei remoendo naquilo que tipo, pensei, será? E felizmente nunca mais vi o gajo no final das férias. Até ao final das férias. Sim, é muito raro. É só mesmo quando são mesmo antipáticos. Eu fiquei arrependido de não ter sido mais antipático. E não ter logo pedido o livro de reclamações. Que é tipo, isto não se faz. Que tratamento é este? Estamos a brincar. Mas não. Esse caso do não funciona faz-me lembrar um... Não sei se aqui contei uma vez. Fui a um restaurante que é o Adega das Gravatas, até bastante conhecido, ali, Carnachida. Tem muitas gravatas penduradas. Sim. E que é bom, e é considerado bom. Eu nunca tinha ido lá. Eu pedi um bife e disse que era médio. Um ponto médio. Não temos. Só mal ou bem passado. E eu pensei que o gajo estava a ser engraçado. E disse, também não, é assim. E ele, não, a sério. Quer mal ou bem? E eu, quer médio? Ele, médio não fazemos. E eu ainda pensei que fosse, tipo, não é aqueles restaurantes do bem não fazemos. Claro. Isso é estragar a carne, só fazemos média para baixo. Mas não, já é um bocado arrogante. Já é um bocado, pronto. Mas, e eu, imagino, é um mal, mas deixa lá um bocadinho mais. Mais 30 segundos de frigideira. E ele não, porque a máquina não deixa. Ali no computador, quando eu vou pedir, só tem 2 botões. Mal ou bem. E eu, então, mas olha, pode dizer ao cozinheiro, este mal deixa mais um bocadinho, ou este bem, não é bem. Não dá. E eu, pronto, está bem. Então vá, é mal. Bem.
E depois não veio mal, veio bem, veio tipo médio bem, estás a demasiado. Mas, sim, as cenas dos restaurantes, a maioria das cenas, quando eu trabalho em restaurantes, tu percebes, a maioria das cenas é bom senso e a consistência, tu fazes as coisas. E nem sempre é fácil, especialmente a consistência. Claro, é muito difícil, estás a aturar clientes. Mas há cenas que às vezes tu pensas que é tipo, pá, que é má vontade só. Porque, por exemplo, isso é perfeitamente acomodável. O gajo dizia, pá, claro que sim, olha, não, até pedir, olha, não temos a máquina, mas eu vou lá dizer ao chefe, não é? Se calhar o chefe é uma grande besta e diz ao gajo, manda aos clientes foder-se. Pá, e se calhar não sabe, aquilo foi, ele sempre que fazia médio, devia foder a carne, ou fazia mal ou fazia bem, não sabe fazer carne. E as pessoas deviam reclamar, eu pedi médio, está mal, ou pedi médio, está bem. Eu disse, então agora é só mal, que é só ou bem, que é deixar lá meia hora até ficar todo fodido. Se o empregado contasse essa história, tinha mais graça. Tinha. Mas eu irrita-me bué, tipo os restaurantes em que está vazio, não está cheio, é para tomar um cafezinho, não, é só para almoços. Pá, eu nunca mais lá volto na vida. Eu lembro-me um ali em Alvalade, estava, aquilo tem esplanada grande cá fora, lá dentro tem boa da mesa, estava um casal a almoçar, estavam 3 empregados assim, vazio, e eu mandei-me um café, fui com um amigo meu para tomarmos café, não, só para almoços. Nós ficámos assim, olhámos para as mesas todas e dissemos, pois, não está a correr muito bem, né? Então os almoços não está a correr muito bem. Então um gajo dizia, olha, queria um café de entrada, mas traga-me um menu que eu já vou pedir um prato principal, depois bebes o café e diz, olha, mudei de ideias. É um restaurante em que tu até podias ir jantar ou almoçar um dia, e depois disso é um cliente que se perde logo, é não saber fazer negócio, né? Sim, eu acho que há pessoas que estão na restauração, imagino que sim, nem toda a gente está por gosto, e que às vezes seja difícil. Pá, eu compreendo isso, eu também não estava por gosto, mas eu pensava sempre, isto se não fores o dono, não é? Se for o dono, aqui era o dono, aqui era o dono, ou pelo menos o gerente ali, ou o filho do dono, não era um empregado. Tinhas lá os empregados e tinhas o gajo que estava lá, que dizias que era o... Se calhar o gajo reconheceu, tu não gostas das tuas piadas, é um gajo religioso, pode ser. Mas olha, voltando à Itália, só para terminarmos a tua ronda internacional, porque eu agora sou um gajo que não vou ao estrangeiro e tenho que viver através de ti. Balanço. Um dos berços da civilização ocidental, estiveste em Roma, estiveste em Florença, Renascimento. Sim. Qual é que é o teu balanço de teres visitado? Já tinha ido. Sim. Roma e Florença já tinha ido. É muito giro, só que não se valoriza muito depois. Por exemplo, em Roma, tu em cada esquina tens uma merda ruínas antiga e ruínas e história. E tu passado um bocado é tipo, está visto, vamos beber cerveja. E não escreveste o teu nome no Coliseu? Como aquele gajo de... Não, mas havia lá muitos rabiscos. Mas aprendi, fiz uma visita guiada ao Coliseu, lá dentro, não tinha ido. Está sempre a abarrotar aquela merda, não é? Estava cheio, mas não foi. Se pagares com guia, passas à frente. Isso são mais 10 euros. E então aprendi algumas coisas. Aprendi que aquilo era tudo feito de mármore. Não é aquelas ruínas que o gajo vê. É tudo feito de mármore à volta. Só que o Vaticano foi lá, roubou o mármore todo para o Vaticano. Não basta já. Que é para depois fazer as caminhas onde eles abusam das crianças. Não, é para fazer as estátuas das pilinhas das crianças, onde eles vão treinar os abusos. E pronto, aprendi algumas coisas. Giro. Lá por dentro não tem assim nada de especial. Comeste bem? Comi bem. Comi das melhores pizzas. Comi, não sei se foi a melhor, mas foi das melhores. Em Florença. Também comi bem. Sim, aliás, foram as duas em Florença. Comi uma massa carbonara que seria incrível se não tivesse muito salgada. Estava demasiado salgada. Mas era com aquelas... Estão a fazer a massa ali à tua frente, ali mesmo tudo artesanal, mesmo aquela receita de carbonara original, não é? Caconatas e essas merdas. Mas comi bem, sim. Comi bem boas focaccias também. Tens tem bom pão, há sítios tipo... E passas naquelas lojinhas de queijo e de charcutaria e padarias que têm alto aspecto, meu. Sim, com focaccias, aquelas com bom aspecto. Também não achaste, não sei se viajaste pela Toscânia mesmo... porque é lindíssimo, não é? Ou seja, na Florença não sei se foste de comboio, se foste de... Fui comboios e autocarros, tudo. Não notaste uma cena... Há pouco tempo o Joel Neto escreveu um artigo no Expresso que eu concordo em absoluto com ele e tenho dito isso várias vezes, que é... Tu vais a alguns sítios da Europa, especialmente, então se fores para a Alemanha, e já falámos um bocadinho disso aqui, Países Baixos, França, o interior é bonito, as aldeias são bonitas. Sim. Portugal é muito feio urbanisticamente. Tu passas por sítios, tens sítios muito bonitos, não estou a dizer isso, tens aldeias muito bonitas, mas tens sítios que o desordenamento do território é tremendo. Não há qualquer harmonia, nem é marquise, marquise é o melhor. Tens casas completamente disfuncionais em cima da estrada, sem passeio, e tu só percebes isso muitas vezes quando vais, por exemplo, a Itália, ao norte de Itália, a Toscânia, que é lindíssimo. O ordenamento do território é algo que eles têm em conta, e isso eu acho que já perdemos esse comboio, já não há maneira. Tens cidades ali ao pé do Douro, tipo peso da régua.
podia ser dos sítios mais bonitos de Portugal, está ali com uma vista incrível, num sítio privilegiado, e depois tem edifícios horríveis. O chamado Mamarracho. Sim, horríveis. Aquela zona tem muitas coisas assim, tem tipo das melhores paisagens da Europa e depois tem aquelas merdas horríveis. E em Florença foste... antes disso, em Roma não viste aquelas cenas que são os gajos que param, abrem as portas, saem os grupos chineses, tiram fotos ao Coliseu e continuam... Não. Ok, não vi isso várias vezes. É tipo paragem, tipo fazem pit stop. Talvez nos autocarros turísticos, já viste isso nas lojas. E foste ao Uffizi ou a algum museu lá na... Não, fui a museus nenhuns. Já tinha ido outra vez a alguma coisa, já tinha entrado em alguns sítios. Não foi... Ainda por cima, um monte daqueles quadros foi antes dos gajos terem perspectiva. Sabem nada. É tudo torto. Os olhos tudo vejo, não sei. Mas foi mais ver as coisas exteriores e depois entrar assim nos coliseus e nessas coisas da vida. Ainda ia ao Vaticano, mas já estava fechado. Já estavam a abusar de crianças e não queriam ser interrompidos. Fugiste das jornadas para ir ao Vaticano? Sim. Estive só cá fora, da outra vez tinha entrado. Estive lá. E foi isso. Pronto. Olha, já eu tive umas férias menos faustosas. Mas aconselho, principalmente ali a zona tipo da costa, tipo a Vernazza, muito giro, o Porto Fino também muito giro. Carote, não é? Porto Fino. É Carote, é assim. Acho que foi das estadias mais caras. Mas também tinha uma vista privilegiada. E tu em Itália andaste de comboio ou de carro? Sempre comboio e autocarros, sempre. Só andei de carro de Marselha para Santo Comboio funciona relativamente bem, segundo eu me lembro. Sim, muito bem. Mesmo os autocarros, tranquilo. Parece que em Portugal vai começar a funcionar bem, porque acho que a Renfe vai entrar cá e vai começar a competir com a CP, portanto pode ser que melhor, pode ser que melhor. Olha, eu não tive umas férias tão internacionais, nem tão instagramáveis, mas estive essencialmente no Sul, no Alentejo, e aconteceram-me 2 ou 3 coisas, tive umas boas férias. A única cena mais tramada que foi, eu pensava que ia ter um mês de férias completo, e como a segunda temporada de Rápido Fecho foi renovada e nós tivemos que começar a trabalhar logo, tínhamos sala de escrita das 10 à 1 em Zoom, porque muitas pessoas já tinham marcado de férias. Isso lixa-te um bocado as férias, porque mesmo que seja das 10 à 1, a tua cabeça nunca está, não é? Sais ali, ficas com as ideias, pronto. Mas é o que é, não podia dizer que não. Mas também nessas horas não tens de estar a aturar o filho. É isso, foi. Também a perspectiva, vejo sempre a perspectiva boa. Mas tive em sítios fixes, as minhas férias foram fixes, curti as minhas férias, mas é o que eu estou a dizer, essas cenas fixes, especialmente depois do mês da ausência, em que eu não me queixei, não só não dou um bom podcast, como eu não me queixo em casa, eu venho aqui e queixar-me e as pessoas ainda ouvem e algumas pagam por isso. Não é? Portanto, eu vou aproveitar. É muito rapidamente. Alugámos uma casa, eu e a minha namorada, que a avó ficou com o puto, então nós tínhamos dali 3 dias sozinhos, e a pensar, vamos, e não sei, chegámos à casa, isto na comporta, um fedor a tabaco que parecia... Quando eu saí à noite, em 1999, e se podia fumar nos sítios. Nós ficámos tipo, what the fuck? Tipo, o que é que tiveram aqui a fazer? Porque não tens ideia, não era fumar um cigarro aqui, estes gajos estiveram aqui a chutar-se. Cacilhar. Sim. Telefonámos à senhora dona da casa e dizemos, olha, desculpe, mas tipo, está impossível, tipo, as colchas, os cortinados, tudo cheira a tabaco. Ela, desculpe, mas eu agora não posso porque eu estou nas jornadas. Eu sou uma das voluntárias. Fiquei logo ainda mais, ok. Sim. Ela não tinha culpa, mas parece um cavalo esta cadela. Já saiu daqui as proteções do chão. Nós muito simpáticos, ainda pensámos que ela ia nos oferecer alguma coisa, um dia, uma coisa do género, porque era insuportável. Nós tivemos de deixar as janelas abertas, metemos tudo cá fora, os puffs, não sei o quê, até o último dia cheirava a tabaco. E ela não ofereceu nada, não disse nada, não teve nenhuma cortesia, zero. E depois disse, eu falei com as pessoas que estiveram cá, e a senhora disse que só fumou 2 cigarros. Aí dentro, que fumava sempre lá fora, e eu disse, porque é que as pessoas mentem descaradamente? Era impossível. Eu juro-te, aquilo isso só... é como quando perguntares quantos homens elas foram para a cama. Exato. É a mesma coisa, tens de multiplicar por 3. Pelo menos foram 6 cigarros. Sim, não, mas é que os gajos estiveram fechados dentro de casa a fumar. Já fumei, não é? Já fumei em casa. Às vezes pode ser um cinzeiro que ficou lá e que caiu e a água com cinza ficou nas colchas do sofá. Era uma cena mesmo fodida. Era tipo, os gajos fizeram isto para nos estruturar. Nem pusemos crítica, nem nada, nada disso, mas pronto, a senhora não tinha culpa. Mas foi uma cena que marcou e eu pensei, uma das coisas que eu pensei este gajo vai morrer em breve de cancro, porque a fumar a esta velocidade. Outra cena foi, estava na praia e estava maré baixa e havia imensas pocinhas onde os miúdos estão a brincar. O meu filho está a brincar numa poça, não sei o quê, e é um pai que vira-se para a filha e diz, vai fazer xixi ali na poça. E eu disse, não fui dizer nada, até porque não estava na poça, mas é uma cena que
Tu estás num sítio comunitário, né? Vês que há imensas crianças a brincar nestas poças porque não podem ir para o mar. O que é que te passa pela tua cabeça para ires dizer ao teu filho, ou seja, que tipo de pessoa é que és para mijar num sítio onde as crianças brincam? Faz um buraco na areia, leva à arrebentação, né? E pensar a total falta de noção do outro. Claro, quando fazes férias em agosto, se calhar estás mais exposto a isto, porque há mais gente e há mais probabilidade de teres uma besta destas. Sim. Mas tipo, o que é que tu achas que passa por uma cabeça? Será que pode ser um momento de nem pensar? Não, eu acho que há pessoas que não pensam. De nem pensar, nem lhe passar pela cabeça. E se alguém lhe dissesse, mas ali das pessoas. E ele, tem toda a razão, nem sei onde é que eu tinha. Mas tu não achas, repara. Estou a tentar ver o lado bom das pessoas. É a história, claro que sim. É a história do Pisca. Sei que é um erro. A história do Pisca é. Toda a gente já esqueceu de pôr o Pisca. Sim. Tu podes encontrar-te com a pessoa que naquele dia não pôs o Pisca e que põe 99% das vezes. Sim. Mas por norma não é. Por norma eu acho que não é. Se é um BM ou um Mercedes, por norma não é. E eu acho que uma coisa é, toda a gente pode ter um lapso, toda a gente, não é isso, mas eu acho que há realmente pessoas, por formação, por caráter, porque nos ensinaram na escola, que o descaso com os outros é total. E pode não ser de uma forma sobranceira, não é tipo o gajo do BM, o Beto ali na estrela que deixa o BM em cima da passadeira e está-se a cagar. Mas tu não tens noção disso, também não é fixe, não sei até que ponto é uma circunstância atenuante, não é? Sim, não estou a dizer não ter noção, estou a dizer aquelas pessoas que foi um ato tipo, a criança queria fazer, olha, vai lá fazer aqui, e nem pensou, estás a ver? Não é a pessoa que faz sempre isso porque nunca pensou que aquilo pode ser mau, isso é diferente, és burro na mesma. Estou a dizer sei lá, tipo, é o gajo que está aflito e tem que mijar atrás do caixote de lixo na rua, estás a ver? Sim. E tem que ser, mas que normalmente não faria isso. Não sei. Agora, estrada 1, tive que andar na A2, que é um clássico de grandes velocidades, já assim que é pior, e depois na antiga Estrada Nacional número 1, que era que se apanhava para o Algarve antes de haver autoestrada. Que é uma estrada perigosíssima, havia mortes a dar com pau. Era considerada a Estrada da Morte, não é? Era chamada, acho que foi onde eu tive o acidente mais grave da minha vida, exatamente a vida do Algarve com o meu avô, um acidente mesmo fodido, o carro ficou todo virado ao contrário. Felizmente ninguém se magoou. E duas coisas. Vi uma coisa que já não vi há muito tempo, que foi um gajo a ultrapassar com um duplo traço contínuo. Ui, tu vês tantas vezes. A sério? Tanta vez. Por acaso já não vi há imenso tempo. Pensava que já não era tipo entrares com o traço contínuo, já estás a ver. Não. Agora, o gajo saiu em traço contínuo, em duplo traço contínuo, e entrou em duplo traço contínuo. E eu pensei, tipo, é uma cena do género. Coisas que já não se fazem, não sei, tipo, ir a um consultório médico e está um gajo a fumar, estás a ver? Que é tipo, isso é mesmo mandatário, estás a ver? Mas eu agora não tinha noção de que ainda se fazia muito isso. Ultrapassar nas curvas. Ultrapassar nas curvas também. Ultrapassar nas curvas, ultrapassar 10 carros de seguida. Vejo sempre quando vou para o Algarve ou para outro sítio. Não vou assim numa nacional. E depois a outra coisa clássica, que já falámos muito aqui, que eu e o não consigo entender, que é gajos que se colam a ti. E tu estás com o pisca, estás a mostrar que estás a ultrapassar outro carro, já indicaste isso, tipo, não estás ali a enganar. Dizes, olha, estou a fazer o pisca, está aqui um carro, dá-me 10 segundos e o gajo vem colado de ti. Eu quando me fazem isso não passam mais. Mas eu acho que devia ser, Se eu for, eu nunca vou a 100 na esquerda. Para ir na esquerda já vou sempre a 140, 150. Que é normalmente o máximo que eu ando, às vezes posso ficar um bocadinho, mas normalmente ando aí 130, 140, não ando mesmo a 120. Portanto eu já vou em excesso de velocidade. Claro. E vem um gajo e cola-se quando eu não tenho espaço. Estou a ultrapassar. E se se cola, normalmente dou-lhe ali ou um cheirinho de travão de mão para acenderem as luzes ou acender as luzes de nevoeiro, que é para ele se afastar um bocadinho, e depois eu vou reduzir para 120 e eu vou ali até não haver ninguém. E é vê-los agora a festar, e depois quando passam por mim, e eu dei até logo. E depois às vezes ainda que eles às vezes depois vão fazer isso ao carro da frente, e a minha vontade é vou por trás e encosto-me a eles, a ver se eles gostam. Tenho duas fantasias. Eu sempre que isto acontece, eu começo a falar e a minha namorada diz, já sei quais é que são as tuas fantasias. Uma era ter um carro a James Bond e sair ou um míssil ou uma merda mais medieval, tipo uma lança e espetasse o gajo ficasse espetado, estás a ver? Isso é outro sonho, é um dos meus sonhos. Gostava que isso acontecesse. Outro era uma cena tipo viveres temporariamente num país tipo China, de autocontrole, em que os carros têm todas câmaras e tu fazer, porque assim aquilo é mais perigoso do que tu ires a 140 na autostrada sem ninguém. Ou seja, tu ires a 140 podes ser multado, não é? Ou 150. Mas se estiveres numa autostrada sem nada numa reta, o perigo é relativo, não é? Aquilo, no código da estrada, aquilo é uma multa. Aquilo é condução, reckless driving, condução perigosa. Fazer aquilo dá direito a uma multa, mas ninguém é multado por isso. Mas porque é muito difícil apanhares aquilo em flagrante, não é? Só se for um carro à paisana,
da polícia que veja isso. Mas devia haver um sistema de controle, os carros deviam ter uma merda, estás a menos de 1 metro do carro da frente, numa autoestrada e tal, puma, eu pitava, recebias logo a multinha ali no, logo ali no carro. Mas pronto, como eu não quero viver num estado totalitário como a China... Eu esse carro de James Bond também gostava. Só que imagino que eu era um espião. Quando eu chegasse mesmo para matar o vilão já não tinha mísseis. Porque já os tinha gasto todos, tinha gastado todos no caminho, nas rotundas, já estava tudo gasto. Então, uma das coisas que eu fiz muito nestas férias, olha, li muito menos do que nas férias anteriores. Eu lembro do ano passado tinha lido 9 livros, não sei o que, li 3 livros tanto, também estava a trabalhar, mas fiz muito mais meditação e comecei a estudar mais meditação do ponto de vista filosófico e científico, ou seja, um dia devemos falar sobre isso, com coisas muito interessantes, com esta ideia de, já disse aqui, nada de esotérico, religioso, mas... se tu trabalhas o teu corpo e queres conhecer o teu corpo, por que não fazer o mesmo com a mente, não é? E uma das coisas que eu tive a ler tem a ver com depois falaremos mais longamente, que é, nós somos muito escravos da natureza da nossa mente, que é a natureza cognitiva do pensamento, não é? Nós passamos horas a pensar no passado e no futuro, não é? Tipo, não devia ter dito aquilo, tenho que fazer aquilo, e em nenhum momento temos a noção que estamos a pensar naquilo. Sim. E isso às vezes pode ser uma espécie de escravatura, porque na tua consciência, se tu imaginares como uma espécie de um tecido onde aparecem coisas, neste momento está-me a aparecer, é o mesmo espaço onde aparecem. Visualmente estás-me a aparecer tu, estão sons das patas dela, sons da cidade, mas a tua capacidade... E é o mesmo espaço onde aparecem os pensamentos, que entram e saem e que um leva ao outro, não é? Por exemplo, eu estou a falar, mas ao mesmo tempo... posso estar a pensar numa coisa que tu vais a dizer ou a tentar ler. Portanto, é uma amálgama e nós temos pouco capacidade de concentração, não é? Normalmente somos engolidos por isso. E uma das coisas que se fala na meditação é, e por isso treinar, é tu não estás constantemente a ruminar um pensamento. Dou-te um exemplo desse é, tens um stress com a tua namorada, no trânsito, e muitas vezes tu dás por ti, qualquer pessoa já passou por isso, pensa naquilo uma vez, não é? Mas aquilo lembra-te de outra coisa e de repente estás a pensar naquilo outra vez e estás o dia todo nisso. Uma das coisas que a meditação te ajuda é tu saberes, teres noção que estás a pensar naquilo. Portanto, o simples facto de tu saberes que estás a pensar, não estás no Matrix, já te ajuda a desapegar-te daquilo. Sim. E fazer os exercícios, não, agora vou fazer outra coisa, tipo, estou concentrado noutra coisa. E isso ajuda-te muito, especialmente nestas cenas de ruminação. Então, um dos exercícios é, sempre que tens um stress, e teres noção que tens o stress, é tentares reenquadrar a tua experiência. Não é? Primeiro, libertar-te dessa tirania, e uma delas é, então deixa-me cá ver isto por outro lado. Não pelo cabrão que vem atrás de mim, mas por um lado de, olha, este gajo vai morrer, este gajo, eu e ele vamos morrer, este gajo se calhar tem problemas, eu, ao fim e ao cabo, estou a vir de férias, estou num carro fixe, vou para uma casa fixe, tenho a minha família, estou saudável, há pessoas que adorariam estar na minha situação, mesmo que seja um gajo atrás de mim. Isto é muito fixe e em termos pragmáticos ajuda-te imenso a tua saúde mental. Só que também é muito fixe no sentido, não te ajuda tanto, que é, às vezes é bom tu sentir-te fodido com estes gajos. Faz parte de seres humano e de estares vivo, não é? Uma pessoa que não se irrita com nada é um panhão. Claro. E tu podes encontrar um equilíbrio, que é, não vou deixar que isto me chateie mais do que 10 segundos, sim, ou mais. Depois as pessoas ficam enroladas nisto, sim, não é? É fixe de fazeres o exercício de porque é que eu estou irritado com isto. Claro, isso também é fixe. Qual é a razão? Porque normalmente ali, quando algum colegas falam a mim, eu não estou irritado no fundo porque ele me está a pôr a vida em risco e pode provocar um acidente. Claro. Eu estou irritado porque ele é um otário do caralho. Claro, exatamente. É isso que eu estou irritado. E saberes isso, porque é que estás a irritar, também já pode... Mas é bom, porque já ajuda a canalizar claro, mas estás raiva. A ver, se tu pensares isso, ou seja, que já é um exercício da meditação, que é perceberes que estás a pensar e não seres... Ou seja, tu não te identificares exclusivamente com o pensamento que tens, porque o pensamento é um pensamento de intolerância, de irritação. Se tu percebes isto é um pensamento e como tal eu posso afastá-lo e eu não sou exclusivamente isto, neste momento, posso escolher pensar noutra coisa, sim, já é um passo. E é engraçado, porque se tu fizeres exercício, a verdade é que é muito mais grave que ele te ponha a vida em risco do que ele ser um otário. Sim, sim. Não é? Portanto, tu até devias ficar mais chateado de ele ser um otário, de ele pôr a vida em risco do que ser um otário. E a verdade é outra coisa, que é, tu tens zero influência sobre ele ser um otário. Mesmo que tu faças a cena do, que eu percebo, meteres o carro, meteres o farol de nevoeiro... Eu acho que pode ensinar. Não estou a dizer, mas no fundo tu sabes que a maioria dos otários não vai mudar, não vai deixar de fazer aquilo. À partida não. Tem um contratempo. Só se tiver um acidente. Se eu tivesse tipo assim uma pick-up, se calhar travava a fundo, para ele esbardalhar... Aqueles Bigfoots, estás a ver? Para ele esbardalhar o focinho contra o volante.
E se calhar para a próxima ele pensava 2 vezes. Aquela história, aquele mito urbano do gajo que rouba o lugar ao outro e diz: a vida está para os pertos. O gajo, olha, roubou-me um lugar. E o gajo, meu amigo, a vida está para os pertos. E o outro gajo espeta ao carro e diz: não, a vida está para os ricos. Sim. Já viste essa história? Já ouvi, lembro de ouvir na escola que tinha acontecido ali, à porta da escola. Lembro perfeitamente disso. Eu desconfio. Não há, é que assim, mesmo os ricos, não há muitos gajos que decidam vão-me espetar contra outro carro. Sim, né? E ricos na da Maia também começa, é logo estranho, não é? É logo complicado. Mas isto para dizer, entretanto, estava a dizer e disse à minha mulher: realmente nunca mais há carros autónomos, foda-se, isto é que não havia estes problemas. Curiosamente, passado 2 dias ouvi um podcast sobre carros autónomos, porque em São Francisco já existem, já estão a fazer serviços de Uber, e o gajo que fiz escrever a reportagem disse: esqueçam, neste momento são uma merda, demoram imenso a chegar porque cumprem uma série de regras de trânsito que não estão em sintonia com o trânsito atual, ou seja, param muito mais vezes, fazem travagens muito antes de tempo, e o gajo dizia que fez o mesmo caminho, tipo, ele a conduzir num Uber e num coisa destes, e que tu perdes tipo 20 minutos num trajeto. Há uma coisa que me irrita, são condutores de Uber que seguem as regras ao limite. Irrita-me isso. Eu gosto de um condutor Uber que já foi taxista. Principalmente quando estou com pressa, mas já uma coisa, tipo, estás com pressa e entras no Uber e acelera muito devagarinho e está laranja, mas ainda dá para passar e ele para e não sei o quê, e vai ali sempre, vai na cidade sempre a 30 e eu tipo, foda-se, quem me dera ter um taxista agora que ia aqui a dar 120, tinha passado já 3 vermelhos e já tinha chegado. Mas eu estava a pensar nisso, imagina, dos carros autónomos. Mas obviamente que eles é que estão bem, não é? De andar assim devagarinho. Mas dos carros autónomos, que é... Imagina que os carros todos eram autónomos, não é? É diferente do que teres carros autónomos numa cena com pessoas. A mentalidade também vai ter que mudar das pessoas, porque a experiência de andar de carro vai mudar completamente, ou seja, não vai haver excessos de velocidade. E repara, tu até podes ganhar tempo. Não, pode haver velocidades mais elevadas. Os carros forem todos autónomos, tu podes ter um limite de velocidade tipo se calhar 180, estás a ver? Sim, os carros estão todos a mas comunicar. Na cidade nunca poderás ter. Não, na cidade não. Sim, na cidade não. Na cidade nunca poderás ter. Sim. Mas estou a dizer, o tempo que tu podes compensar no para-arranca, no tudo isso, o que eu estou a dizer é a mentalidade vai ter que se adaptar. Tu não podias pegar em todas estas pessoas que andam de carro agora com estes comportamentos de irem colarem-se atrás de ti, duplo traço contínuo. Essas pessoas iam sentir-se frustradíssimas numa viagem de 2 horas na cidade. Se calhar vais ter modificações para os carros e cracá-los e aqueá-los para terem a personalidade de um taxista, de um racer, de um tuning da margem sul. Pagas mais e tens... Pagas mais e é tipo, não, isto é mesmo para colar aos gajos e ultrapassar pela direita, sabes como é que é? Vermelhos é para passar se não vier ninguém, filho. E tens essa personalidade. E aquilo já está inserido no software, que é nunca há acidentes, porque já prevêem que o carro do nível 3 que vai passar no vermelho. E os carros próprios começam-se a chatear, buzinar uns aos outros, filha da puta. Era fixe. É para continuar a tornar a coisa... Não, vais ter sempre o bypass humano, não é? Essa malta que vai ficar frustrada, de repente vai agarrar, vou assumir aqui o controle, porque vou ultrapassar esta faixa está a andar mais rápido. Pumba. A não ser quando for mesmo por... Se puderes assumir o controle, não é? Acho difícil uma altura em que tu não podes mesmo assumir. Porque se há um bug ou uma merda assim... Sim, mas se calhar só podes assumir em casos de... Não sei, porque senão, se assumes... muitas pessoas vão assumir. Muitas pessoas... conduz, foda-se. Mas acho difícil haver uma altura em que... não possas assumir. Não é dizer que não possas, mas... Há gajos que é... Não, agora vai um computador conduzir-me, mas é maluco, vou eu conduzir, não é? Sim. E esses gajos vão foder tudo, vão foder o sistema, não é? Sim. Mas depois vão morrer. E se calhar vão matar alguém. Olha, outro dos desafios que eu tive foi... O meu filho viu-me pela primeira vez matar um animal. Matei vários mosquitos. Sem contemplação. Já tinhas matado um porco para comer. Para ele ver como é que é, com as próprias mãos, a lutar contra o porco. Filho, é assim que se faz. E matei vários mosquitos, não tenho contemplação nenhuma com mosquitos, mato todos os que vierem. São o animal que mata mais pessoas no mundo. Não é? Mas ele ouviu-me dizer a palavra matar. É um animal ou é um inseto? É a mesma coisa? Não sei. É um animal. Não é? Se é um ser vivo, é um animal. Não é? As plantas são um ser vivo, não são um animal. Porque não sei se o reino dos insetos é o reino dos animais. Tens razão. Olha, burros do caralho. Não sei, por acaso não sei. Eu diria que sim, mas acho que não sei. Mas vê lá aí. Mas estava-te a dizer que então matei não só mato mosquitos, como vanglorio-me da destreza. São animais. São animais? Sim.
Ok, vanglorio-me da destreza com que os mato. Mas ele ouviu uma Animais palavra invertebrados. Ouviu-me a falar a palavra matar, que é um conceito que ele ainda não percebe, mas começou a utilizar, mas não sabe um conceito de morte. E teve que lidar com outra cena, que é, porque ele dizia, o pai faz assim, puma, batia palmas, não é? E achava graça. Mas ele viu um carreiro de formigas e quis pisar as formigas. E disse, as formigas não se matam as formigas, não se pisam as formigas. Mas discriminação. Se matas o mosquito, porque é que não matas as formigas? Também, mas é isso que eu ia dizer. E eu estava a pensar, felizmente ele ainda não tem capacidade para eu explicar a lógica da diferença do mosquito. Um dia vai ter, não é? É assim que começa o racismo. Claro, exatamente. Quem tem asas, quem voa é para matar. Claro. É assim que começa a discriminar. Não, eu podia sempre, imagina, podíamos tentar dizer, olha, os mosquitos causam-te dano porque podem transmitir doenças, podias justificar isso tudo. Deixa eu dizer, não, os mosquitos são chatos do caralho. Que é o que não deixam um gajo dormir. Claro, é só isso, que é o que o Ku Klux Klan diria dos negros. Não, transmitem doenças, são a ser... Mas tudo bem. Mas eu achei curioso isso, que é... nada é preto e branco, não é? Tipo, em algum momento terei que explicar isto ou não ao meu filho, mas achei graça porque ele viu uma formiga e ia pisar e disse, não podes pisar a formiga. Mas foi engraçado isto por causa dos animais, porque nós estávamos num sítio em que do outro lado da estrada havia uma propriedade de um angolano milionário que tem búfalos africanos, bisontes americanos, que é, sabes, aqueles dos índios que tiveram quase a acabar, zebras, lamas, avestruzes, veados, uma série de animais selvagens, à sério. E eu até fui investigar e depois... Mas fazem visitas lá ou é só uma cena que ele tem? Tem lá uma cena que ele tem, não faz visitas nenhumas. O gajo tem aquilo porque gosta. E tu passas, mas dá para ver. Então, com o puto, o gajo adorava. Sempre vinhamos da praia, parávamos para o gajo ver. E depois eu até fui investigar, tu podes ter animais selvagens se forem de origem de cativeiro. E há uns que não podes ter, que são os considerados perigosos. Sim. Portanto, porque eu achei estranho, o gajo tem aqui bisontes. Um bisonte é capaz de ser perigoso, não é? Não sei, um bisonte, aquilo deve pesar 1000 e tal quilos, não é? Mas pronto, mas tudo bem. Mas pronto, também podes ter touros, e os touros matam mais pessoas do que matam tubarões, não é? Sim, imagino que sim. Tem mais contacto com animais, não é? Acho que vacas acho que matam muito na Índia, não sei o quê. E eu estava a pensar... A vaca era brava. Nunca viste essa reportagem na CMTV? Não. Tens que ver. Okay. É uma reportagem sobre uma vaca brava numa aldeia aqui em Portugal e o narrador é um que é assim das beiras. Esse já ouvi. A vaca era brava e os estavam com medo da vaca. Não sei e o que é que a vaca fez? Matou alguém ou não? Não, mas investia com violência, mas quase dar uma personalidade como se a vaca fosse uma delinquente, daquela narração. Mas depois veio uma senhora e amarrou a vaca e pôs, e a polícia ninguém conseguia, foi, mas pôs-lhe a corda e pôs aqui, está aqui. Mas com os ovários no sítio. Eu estava a pensar, o que é que faz alguém querer ter animais selvagens? Eu curtia, bué, ter um tigre. Se eu soubesse que era 100% fiável, que eu educando aquele tigre desde pequenino, sabes que isso não e não existe, sei o quê, e que o tigre ia ser tipo um cão, ou um gato. Viste o Tiger King durante a... Mas esse era um maltratado, era diferente, não é? Mas os outros do Siegfried and Roy também eram um animal de espetáculo, não é? Mas tens muita gente que tem. E macacos também, que são fodidos. Chimpanzés. Uma hiena, curti até uma hiena. Porque a hiena é tipo cão, mais. Não é felino. Mas já viste a mandíbula da hiena? Se te dá uma dentada, arranca-te um braço. Sim, mas isso também, se tiveres daqueles cães tiveres um caneco corso de 80 kg, também te fode. Se quiser. Ou seja, há milhares de anos que os cães convivem com os humanos e não quer dizer que não possa acontecer um acidente, mas é diferente, não é? Não sei, mas estava a pensar o que é que... Acho que nunca iria confiar a 100%. Mas mesmo, eu acho que depois confias, o problema é esse, porque se dás contigo desde pequenino e tem depois confias e depois ficas sempre com muita afeição. Ou o Roger, não sei qual dos dois. Não, mas está a dizer o que é que te leva a ter animais daqueles? Porque aquilo deve ser uma despesa tremenda, não é? Tipo... Sim, alimentar um tigre. Não, o tigre mais, então, mas aqueles são todos, já só tinha herbívoros, portanto, mas mesmo assim... Mas se calhar pastam. Não, mas os gajos tinham lá, tipo, da palha. Eu estive lá a ver as casinhas deles. Ok, tudo bem, é uma cena... Mas é uma cena muito de... Imagino eu... ao menos que tu tenhas sido criado no meio dos animais e tinhas uma grande relação, és de uma tribo ou merda do género. É uma cena que é um bocado só ostentação. Mas percebo mais, tens uma quinta com esses animais todos. Desde que não estejas a alimentar esse tráfico de animal, imagino que eram animais do circo ou coisa e que já não podem ser reintroduzidos e tu tens ali tipo um santuário desses animais. Percebo mais isso, essa ostentação, do que teres um carro de 300 mil euros. Sim. Porque acho que aquilo dá... Mas isso é um santuário, ou seja, estás a falar de uma cena que é fixe.
Nenhum destes animais foi resgatado de um circo, pois, tenho certeza. Pois. É agora, seja, quando estás a alimentar para serem legais, tiveram que ser comprados em cativeiro. Sim. Portanto, há alguém que cria búfalos e bisontes em cativeiro. Sim. Para alguém ter. Mas pronto, há coisas piores. Achar que depois não os mata e não os come. Carne de búfalo é fixe. De zebra também deve ser boa. Se cá chega ali uma idade, tal, e come-os. E aí é a mesma coisa que ter vacas. Sim, é verdade. Não é? Verdade. E avestruz come-se. Come-se. Sabe a frango. E lama dá para ter lã. Podes fazer cenas com lama. Pois. Pelo menos lá nos anos fazem. Sim. Aquelas casacos todos. Sim. Mas olha, e no sítio onde nós estávamos, isso já não era do angolano, tinha cabrinhas e tinha um bode. Sim. O bode tinha um par de colhões, minha Nossa Senhora. Era mesmo à macho, estás a ver? Mesmo a cabrão, né? E o gajo, nós íamos lá de manhã e ninguém come antes do gajo. Tipo, metem lá a palha e se alguém vem, o gajo dá umas marradas, vai tudo tipo... Mas vocês podem, os hóspedes podem comer antes de... Podem. Não, um pequeno almoço antes. Os gajos largavam o bode no pequeno almoço. Sim, no buffet, estava ali. Era lindo. E eu estava a ver o bode, estava a pensar, o que é que diria um Andrew Tate sobre este comportamento, ou seja, aqueles gajos que macho alfa, não sei o quê, e o que é que diria uma pessoa extra woke do bode, não é? Ou seja, quando tu humanizas a natureza. Então tinhas aquelas pessoas que queriam separar os galos das galinhas porque era violação. Tens isso? Há uma cena, havia umas espanholas, acho eu, daquelas de cabelo à jornada de autoconhecimento e de pelo debaixo do braço, e que diziam que era violação a criação de ovos e que ter os... Então e como é que tu tens mais galinhas? Como é que nascem mais galinhas? Não tens. Mas elas precisam de... Então, elas eram vegetarianas, obviamente. As tuas galinhas acabavam. Pois, na perspectiva. A não ser que tivessem soldo, fossem tipo galinhas selvagens, percebes? Estás a pô-los na mesma capoeira e para eles fazerem sexo sem consentimento. Eles escolhiam, estavam no campo e a galinha decidia, eu quero ter sexo com este galo. Como se o galo no campo também não obrigasse a galinha a ter sexo. Não, e como se o mundo animal fosse... Mas isso há malta que quer tornar os leões herbívoros e coisas assim do género. Porque acha que... Mas antes dos leões já tens os gatos, que tens problemas de gatos super doentes. Sim. Porque tornam os gatos vegetarianos e os gatos não podem ser vegetarianos, não têm constituição para isso. Eu até acredito que possam-se tomarem bons suplementos e uma ração bem especial. Não há assim muitos ingredientes, tu podes ir buscar tudo a suplementos agora, não é dar-lhes de alface, não é? A cena é que é uma estupidez. Mas eu estava a pensar que era um Andrew Tate, um gajo desses, são muito macho, era, sim, aqui é o bode ali, come primeiro, há que respeitar porque é ele que cobre, que defende, não sei o quê. As woke diriam uma cena desse género, não é? Isto é o elas abuso. É que têm o cuidado dos filhos, elas é que têm que comer primeiro, não sei o quê. Que até faz mais sentido esse, se calhar. Se estiverem a amamentar e a cuidar dos filhos, se calhar faz mais sentido comerem primeiro para estarem mais estabelecidos. Mas estava a pensar, pensei só nesse exagero, ou seja, como o mundo está contaminado pelo exagero, tudo é um fator de discussão e de tu impores a tua visão do mundo ao outro. Portanto, até uma cena tão simples como ires ver as cabras com o teu filho, se fosse outra pessoa, teria uma narrativa acerca daquilo. É muito difícil hoje tu não teres uma narrativa. Sim, deve haver pais que vão impingir essa narrativa quando os filhos vão a essas coisas. É possível. Mas por falar em exageros, um assunto que eu gostava de falar, que aconteceu, não sei se tens aí na lista, o polémico beijo do gajo da federação e da jogadora. Sim, podemos fazer para fechar então, o polémico beijo, sim. Para quem não sabe, vive debaixo de uma pedra. A Espanha foi campeã mundial de futebol feminino. E que é aquele desporto que ninguém vê, mas que nos andam a tentar enfiar à força como se dava brócolis a crianças. Por acaso já está a ser injusto porque tem aumentado o número de espectadores, não é? Tem, mas é os anúncios, é tudo, e as notícias, é mesmo para tentar enfiar pela goela, vejam isto que isto é bom, não é? Mas não é tudo assim hoje em dia? Não é o Mundial, depois é as jornadas, depois é... Tudo hoje em dia é assim, tudo na comunicação. Sim, é porque é futebol. Não, repara, ajuda. Não nos tentam enfiar rugby assim, nem ténis assim, nem desportos que precisam mais dinheiro do que o futebol. Claro. E é não nos tentar fazer mas é isso que eu estou a dizer, tudo isso é explicado com duas coisas, acho que é uma parte de comércio, que é o que vende, não é? Portanto, como há jornadas, as pessoas sabiam que as jornadas vendem porque o Papa vende. Aqui há uma cena de um motivo por trás maior do que esse, não é? Que é o de ser uma coisa feminina e a conversa toda que se fala da igualdade e dos salários. Mesmo isso, ou seja, eu acho que isso é ótimo, mas mesmo isso, ou seja, o facto de hoje em dia de se falar e dos salários, isso também está na ordem do dia e isso também vende. Sim. Portanto, tudo isso, ou seja, o que estás a dizer, eu concordo contigo, meter pela goela abaixo.
mas não é uma coisa exclusivamente ideológica. É uma questão de, eu sei que a malta, porque isto está a bater, vai querer ver isto e, portanto, eu vou ter Sim, vai dar polémica nas redes sociais e não sei o quê, assim. E pronto, e eles ganharam nos festejos no fim, não sei o quê, eles agarraram-se, essa jogadora de futebol agarrou-se lá ao presidente e levantou no ar e coisa, e não sei o quê, e o gajo espetou-lhe um xoxo. Pronto. Ela riu-se, tudo bem, passados uns dias houve polémica, não é? E houve pressão dos mídias, de várias instituições. Ela tinha dito, isto para resumir aqui a história, ela tinha dito que tinha sido consentido numa declaração, pois ela veio dizer que aquela declaração não era dela, era falsa e que não consentiu, e depois 80 jogadores dizem que já não vão mais à seleção se ele não for demitido. Ele veio dizer que aquilo foi consentimento, que ele perguntou se podia dar e que ela criticou a primeira e não sei o quê. Desculpa lá fazer experiências. Não é estranho essa cena de consentimento? Tu estás numa festeja e dizes, posso dar um beijo na boca? Porque acho que ele disse Piquito. Ela é Piquito. Okay. Acho que foi assim que ele contou. Okay. Não sei. Naquele discurso também assim, Piquito é xoxinho. Sim, um bocado ridículo. Mas não deixa de ser estranho. Não. Há aqui uma coisa estranha. É um superior hierárquico a pedir um beijinho na boca a alguém que está abaixo na hierarquia. Logo aí é estranho. Mas sabem também o que é estranho? É um superior hierárquico ver os súbditos, os empregados todos nus no balneário. E no futebol isso acontece. O que é que também era estranho? Não vê as gajas todas nos balneário? Não, mas vê os homens. Okay. Imaginem que eu, na minha empresa, acabo de sair de uma reunião e uma chefe dá-me uma palmada no cu. Bom trabalho. Eu ficava tipo, então, estás-te a passar? No futebol isso é normal. Não é? Acaba o treino, sai o jogador, pô, uma palmada no cu. É diferente o ambiente que se vive no futebol do ambiente da outra empresa. Mas, não é? Eu percebo o que estás a dizer, mas é diferente um balneário masculino, há umas regras, tradições, não sei o quê, de um balneário feminino onde entra um homem. Mas o que eu estou a dizer é que é um mundo diferente e ali naquele entusiasmo de coisa. Eu acho que o gajo fazer aquilo sendo um superior, obviamente que é errado, e a primeira coisa que ele devia ter dito foi, pá, não vejo nada de mal naquilo, mas realmente não é adequado para um superior fazer isto. Mesmo que ela tenha tido consentimento, posso estar aqui a colocar uma pressão. Bastava ele ter dito isso. Pá, e, olha, foi exagerei nos festejos, como outros jogadores já exageraram e um mordeu a pila ao outro e os dois beijaram-se na boca e não sei o quê. Acontece, é futebol, era festa, ela também me agarrou, braços no ar, foi o coisa. E estava resolvido o caso. Mas não, veio esta polémica toda, e não sei se viste o vídeo que saiu há uns dias, de elas, das jogadoras no autocarro, a verem as imagens do beijo na net e a rirem-se todas. E o gajo a chegar ao autocarro e esses jogadores começarem todos a dizer beijo, beijo, e a pedirem para eles se beijar outra vez. E isto, para mim, deita por terra um bocado toda a cena do consentimento ou da indignação. É fodido, as coisas nunca são preto e branco. Eu acompanhei mais pouco, porque pá, estive muito desligado das redes, mas há duas coisas que eu concordo contigo. A menos que, imagina, tu sabias que eles tinham um caso. E ela tem 33 anos, também é uma diferença de ser uma jogadora de 18. Sim. Também há uma certa diferença. Mas imagina que eles tinham um caso e tu não sabias, era a única coisa que justificava ele dar um beijo. Porque, pá, mesmo no calor do momento, pá, tu és o presidente da Federação de Futebol, não vais dar um beijo na boca de ninguém. Isso não faz sentido. Ele também não ia dar um beijo. Também, imagina que ele chegava lá e dizia, estava lá o Iniesta, olha, vou dar um beijo na boca. Sim, também era estúpido. Portanto, acho que não faz sentido nenhum. Para mim não faz sentido. Sim. Depois podes ter. Pá, como ele disse, estava distraído, foi uma estupidez, já tínhamos feito. Pronto. Há uma coisa que, para mim, fica claro que está errado. Mas há uma coisa que eu acompanhei que é... depois achei graça a mãe dele fazer greve de fome. Sim. Que é... E a pressão, que é... Hoje, assim, eu vi aquilo uma vez e disse, ok, isto está errado. Depois tu podias dizer... Como tu contaste, que é, mas elas na altura não disseram nada, só depois é que vieram dizer alguma coisa, no autocarro disseram um beijo, sentiram-se pressionadas, tudo bem, tu podes questionar isso. Acho que há uma pressão dos mídia e de todas das redes sociais. E de outras mulheres e de outros homens. Tens 80 jogadores a dizer que não vão à seleção, são convocadas 25. São gajos que nunca devem ter ido a dizer, não vou, só para aparecerem também. Mas isso tudo dá apenas mais postura. Não invalida que o que ele fez esteja mal. Atenção, são coisas diferentes. Sim. Não, aqui é depois a punição maior que o crime. O que eu não entendo é, mais uma vez, este espírito de linchamento que é, o gajo fez aquilo errado, fez. Devia ser demitido. É uma questão que tu podes ser ou não castigado, pagar uma multa, o que seja. Ele também não pediu desculpa, supostamente, pois não? Não, porque ele diz que foi consentido. Okay. Aí aquele discurso eu também não concordo, porque acho que já alguém dizia, tipo, ceder não é consentir. Sim. E pode acontecer isso, quando há uma posição hierárquica. A pessoa está a ceder e a dizer que sim, mas não é bem consentimento. Mas, portanto, vamos estabelecer que eu acho que isso está errado. O que eu acho curioso, engraçado e de alguma forma espírito dos nossos tempos é
a quantidade de pessoas nas redes sociais, justiceiros, que repara, tu pôres um post a dizer, epá, realmente isto é admissível. Passaram uma semana nessa merda. Sim. Uma semana até. É como se. Ou seja, estão a navegar. Já não é acerca. Aquilo já não é acerca do. O gajo é o Rubiales, não é? Sim. Dele, das mulheres serem beijadas. Já não é acerca disso. Do alertar que sim, que realmente há homens que se aproveitam de uma inferior hierárquica. É sobre ti. É sobre ti. Todos os dias tens que pôr. Tens que pôr um post qualquer. Não podes ficar um dia calado. Tens que pôr. E isso é que eu achei engraçado. Que é a cena de linchamento logo. É uma ofensa, é um beijo na boca, o gajo não a violou, tem que haver consequências. E de repente torna-se a coisa mais... Isso tem um simbolismo, claro que tem um simbolismo, nós sabemos toda a história de abusos, não é isso, mas de repente torna-se parece que é o maior crime de sempre. Não, e no futebol, onde um gajo que agride um colega de equipa ao pontapé na cabeça apanha 2 jogos de suspensão, não é despedido, não é cancelado, mas um gajo dá um beijinho numa cena de celebração e querem que ele seja despedido e irradiado da cena. Quer dizer, desculpa-se tudo no futebol. Violência, o racismo, tudo. O futebol é uma podridão, corrupção, ninguém fala, no futebol não interessa, o racismo, faz umas coisas continuam a haver, a violência dentro dos adeptos ou dos jogadores de futebol, tipo dizer caralhadas, chamar nomes uns aos outros, comportamentos que seriam completamente inaceitáveis fora de um estádio ou de um campo, mas já há um beijinho. E é a pior coisa do mundo. Mas é e é o que acontece quando as mulheres querem ir para meios que são dos homens. Fodem aquilo tudo, percebes? Mas tirando essa última parte... E se ele tivesse dado uma palmadão no rabo como dão entre os homens? Era pior ainda, não? Mas porquê? Não sei. É a cena do futebol. Isso estás a dizer agora, tirando esta parte final. Até porque elas são todas lésbicas. Portanto, ela dá um beijo no gajo, para ela é igual. Que é, tirando estas partes finais, que tem muita graça, mas tu hoje em dia tens este discurso que nós temos aqui, e é claro o que é que nós achamos que está errado, que é, tu dizes isto, sim, mas há o futebol, tu fazes só o... Sim. Ou seja, não estás a desvalorizar, estás a analisar o teu tempo, a tua era, como é que isto funciona. Depois vai haver um filho da puta que diz, pois é, agora as gajas também não sei o quê, ou seja, aquilo que tu falaste com ironia, que é os gajos, pois, e agora os homens não podem fazer nada, não podem, não sei o quê. Também depois tens que levar com esses gajos, então é muito difícil teres uma discussão equilibrada, porque tens uma parte a puxar para um lado e outra parte a puxar para o outro, e os gajos no meio estão sozinhos. Porque esse exagero aparece da indignação de se calhar desmesurada, que aquilo foi, quem podia ficar indignado ali é ela. Claro. Ela é que podia, estava toda a gente a ficar indignada por ela. E ela é que pode dizer assim, olha, realmente eu não me senti bem, senti-me constrangida. E ele dizia, olha, não foi a minha intenção, desculpa lá. Acabou. Sim, como qualquer outro. Ele não lhe pôs não é? Não lhe enfiou a taça do Mundial na vagina e andou com ela assim. E ela até podia, ela tinha o direito de ela dar uma entrevista sobre aquilo, falar sobre, tem todo esse direito. Agora, tudo isto, há um lado, o que eu digo é, claro que há um lado simbólico, claro que há uma história de abuso, ninguém está a dizer isso, e claro que é importante falar destas coisas, por cima com este palco. Só que não vamos ser inocentes. Há muita gente que está à volta disto porque bate, as pessoas querem falar sobre isto, querem ter uma voz nas redes sociais, e depois os mídia, porque sabem que bate, sabem que as pessoas vão ver isto e que isto é uma conversa de café e que ganham uma importância, ganham um espaço no discurso que podia ser resolvido em pouco tempo, que é sim, vais ser punido, sim, vais ter suspensão, vais ter que pedir desculpa, o que fosse, até podias dizer isso, porque vende. E portanto, nem todas as pessoas aqui são uma espécie de justiceiras das mulheres que são abusadas ou que são... E tanta coisa com o futebol feminino, e com os jogos, e que tem mais audiência, e no fim, não se falou de nada disso. Claro. Não é? Essas pessoas todas indignadas que sempre apoiam o futebol feminino e têm que ganhar o mesmo, aposto que não viram jogo nenhum, mas depois só falaram do beijo. E não se falou do jogo, da competição, nada disso. Estás a ver? Sim. Você transformaste aquilo numa novela. Claro. Que é o que acontece quando as mulheres... Muito bem, olha, sugestão, estamos de volta, pessoal, estamos de volta, este é em aberto, quem quiser, começa agora um novo ano letivo, ano letivo, não é ano civil, portanto, quem ainda não é patrono e que achar que está na hora de ser patrono, o que é que tem que fazer? Vai a patreon.com/sem-barbas na língua e subscreve, se sentiram a nossa falta no mês de agosto, é então a altura ideal para subscrever, que é para não voltarem a sentir falta e poderem ouvir o ladrado da Zaya também todas as semanas. E as patas que eu já me estou a passar contigo, Zaya. Fêmeas, tudo igual. A única coisa que eu tenho uma sugestão, tenho várias, mas para depois,
a segunda temporada do Bear, da série sobre o restaurante e sobre o chefe em Chicago. Muito, muito fixe. Estou agora, já tinha visto a primeira, está na Disney Plus, vale muito a pena ver. Eu nunca vi, não tenho grandes sugestões, acho eu. Tenho visto filmes, mas nada de especial. E portanto não tenho. Ouçam este podcast. Ouçam este podcast e. Olha, saiu algum preliminares agora? Não, saiu Apostas para o Futuro, um novo episódio. Mas preliminares, faltam 3 episódios preliminares que vão sair, se tudo correr bem, entre esta e a próxima semana, e depois saem os 3 seguidos e acabou. Ok, muito bem. E é isso. E até breve. Podem ver Apostas para o Futuro, sai todos os meses, e preparar-se para os lançamentos de nossos livros, não é? Vão sair. O meu vai ser 19 de outubro. O meu vai sair. O lançamento é dia 10 de outubro. Depois convidarei, todos estão convidados, podem aparecer, falarei disso mais perto. Mas o livro deve estar nas livrarias um bocadinho antes. Ok. Deve estar em pré-venda até dia 4. E é possível que nós 19. venhamos a fazer um ao vivo, mas é só para patronos, não é? Em princípio. O espetáculo ao vivo? Sim, ainda não sei como é que isso está. Já tentei saber. Num anfiteatrozito pequenino. Será só para patronos, porque vamos anunciar lá primeiro e provavelmente. Sim. E como é muito pequeno, provavelmente. Será lotado. Se não tiver, depois abrimos as pessoas, mas é capaz de lotar. Até breve. Deus, até breve.